Olá, investidora! Boa noite! Vamos aí a mais uma aula aqui no perfil, falando sobre investimentos. E hoje, com uma pegada um pouco mais volátil, mais desafiadora, vamos entender aí como é que a gente consegue investir de forma simples e segura nas criptomoedas. Estão fazendo um grande sucesso no mercado, todo mundo quer um pouquinho, alguns têm muito medo, outros ainda não entendem do que se trata, e ficam com receio justamente por isso, pela falta de conhecimento. Então vamos conversar um pouquinho hoje, vamos bater um papo bem legal e entender como a gente consegue colocar esse investimento dentro da nossa estratégia, que pode ser uma estratégia conservadora, pode ser uma estratégia moderada ou até mesmo uma estratégia arrojada, mas a gente consegue sim colocar, agregar esse tipo de investimento dentro de uma boa estratégia para que ele faça o papel dele. Mas qual é o papel mesmo de um ativo como uma criptomoeda dentro de uma estratégia de investimentos? Você sabe? Você saberia me dizer qual é o papel desse investimento dentro de uma estratégia? Porque quando a gente fala de estratégia, a gente está falando de algo macro, De uma carteira completa, está falando da sua reserva de segurança, está falando dos seus investimentos para os seus projetos de vida, a gente está falando dos seus investimentos para o futuro, para o longo prazo, geração de renda, construção patrimonial, sucessão patrimonial. Então, a estratégia de investimentos, ela abarca tudo isso, Quando a gente fala de estratégia, a gente precisa olhar para todos os lados, tudo que a gente quer alcançar, tanto hoje quanto no futuro. E aí, dentro desse contexto, a gente monta uma estratégia ideal para cada investidor, dentro do seu perfil, dentro das suas necessidades e objetivos. E como eu sei que muitas pessoas elas têm curiosidade e gostariam muito de se expor a esse mercado, mas por conta da falta de conhecimento ou por conta de acreditar que é um ativo muito arriscado, ou até mesmo por conta das notícias que a gente escuta na mídia, a gente acaba não se expondo, não é verdade? Será que esse é o seu caso? Será que é por isso que você talvez ainda não tenha investimentos em criptoativos? Será? Então vamos conversar um pouquinho, vamos entender um pouquinho como é que isso funciona e como é que você consegue investir de forma conservadora e segura também. Eu vou explicar um pouquinho sobre essa segurança que eu tô falando para vocês, tá? E antes da gente iniciar aqui o tema da nossa aula de hoje, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Elaine Barros, eu sou servidora pública há mais de 20 anos, sou consultora de investimentos registrada pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, o órgão responsável aí por fiscalizar os operadores do mercado, E me coloco nessa condição. Então eu tô aqui para te ajudar a montar a sua estratégia de investimentos, que esse é o papel de um consultor de investimentos. Além de consultora, sou também planejadora financeira e por esse motivo até é que eu olho bastante para o cenário financeiro e para as necessidades e objetivos dos meus clientes, É importantíssimo que todas essas informações estejam dentro da nossa estratégia, para que a gente se sinta confortável, para que a gente consiga investir com tranquilidade, com paz de espírito e tendo a rentabilidade que a gente deseja. Dentro, é claro, de uma estratégia condizente com o nosso perfil de investidor. E se você ainda não sabe qual é o seu perfil de investidor, eu te convido a fazer o teste de perfil. Na minha biografia aqui do Instagram tem um link. Clica no link da minha bio, que lá tem um teste totalmente gratuito para você identificar o seu perfil de investidor e saber como é que você pode se comportar frente aos investimentos que estão te apresentando no mercado, tá bom? Então, é super interessante e esse é o primeiro passo, até mesmo como você abre uma conta na corretora de valores ou num banco de investimentos.
Antes de você começar a investir, o banco vai fazer um teste com você para identificar o seu perfil. E a partir deste teste, a partir do resultado do seu teste, é que ele vai te dizer ali e vai te apresentar os investimentos que são mais adequados para o seu perfil de investidor, tá? Então, desde já, deixo aí o convite para vocês fazerem o teste, identificarem o perfil de investidor de vocês. E se tiverem interesse, quiserem saber mais como funciona a consultoria de investimentos e sobre a minha metodologia de trabalho, que é uma metodologia com uma pegada bem diferenciada, orientada para o alcance de resultados mesmo, que sozinho o investidor não consegue atingir. Então, se você quiser saber mais sobre a minha metodologia de trabalho e como ela pode te ajudar a realizar os seus projetos de vida, tem lá no link também. É só você clicar que você vai ser direcionado e a gente pode conversar, tá ok? Então vamos lá, vamos iniciar o nosso assunto de hoje. Aqui é um papo descontraído. Eu peço que vocês, se tiverem dúvidas, coloquem as dúvidas aqui no chat, que aí eu vou respondendo conforme a gente for conversando. Ou então, se as dúvidas aparecerem após a nossa aula, ou se depois você estiver assistindo essa aula gravada, não tem problema algum. É só você deixar as suas dúvidas aqui nos comentários que eu vou responder com enorme prazer, tá certo? Então vamos entender um pouquinho o que é uma criptomoeda, o que é um criptoativo, para a gente poder entrar no contexto do nosso assunto de hoje. Então vamos lá, o que é uma criptomoeda, né? É uma moeda virtual, então ela não existe no ambiente físico, você não consegue pegar a moeda, você não consegue trocar ela fisicamente. Ela existe no ambiente virtual e ela não tem nenhum lastro. Por isso até a questão do risco, por isso até que muitas pessoas consideram o investimento arriscado, porque ela não tem nenhum lastro, né? É diferente das moedas que a gente tem, como o dólar, o real, que elas possuem um lastro. Os países não podem emitir moeda indiscriminadamente. Já as criptomoedas, elas podem ser criadas por qualquer pessoa a qualquer momento. E assim como elas podem ser criadas, elas também podem sumir a qualquer momento. Então, por isso é tão importante que a gente olhe para esse risco específico, que é o risco da falta de regulamentação. Mas hoje, dentro do nosso mercado, aqui mesmo, dentro do Brasil, você já consegue investir em criptomoedas, ou seja, se expor a esse mercado de uma forma mais segura, ou seja, através de um investimento, de um ativo que é regulamentado, que sofre uma fiscalização por parte dos órgãos responsáveis, que são os ETFs ou fundos de índice. E para você que não assistiu a nossa live sobre fundos de índice, que ela já não está mais disponível aqui no Instagram, mas está no canal do YouTube, caso você tenha interesse em assistir, ela foi bem legal, expliquei bastante sobre esse instrumento de investimento e como você pode investir, né? Então hoje a gente já tem a possibilidade de se expor ao mercado de criptomoedas através de um instrumento que é regulamentado pela CVM e sofre fiscalização. Isso traz pra gente, para nós, investidores, pessoas físicas, investidores individuais, uma segurança maior, porque o nosso dinheiro ele não está investido numa moeda que a gente nem sequer sabe se ela vai perdurar ou não. Porque isso sim é um investimento extremamente arriscado. Você investir diretamente na criptomoeda, num criptoativo, e você torcer para que dê certo. Porque se não der certo, você perdeu o seu investimento. Esse é o risco. Mas quando você investe através de um ETF, esse risco ele já está mitigado, porque o ETF ele é um instrumento, ele é um fundo de investimentos que é negociado em ambiente de bolsa. Então, quando você coloca o seu dinheiro dentro do fundo, ele está lá, ele está dentro do fundo.
Então, se o fundo acabar, por lei, ele tem que devolver os investimentos, os recursos aos investidores. Então, isso traz segurança, sim, para nós, pessoas físicas, investidores, pessoas físicas. Então, a gente já consegue se expor a esse mercado de criptoativos de uma forma mais segura. E de uma forma muito simples, porque os ETFs eles são negociados em ambiente de bolsa, assim como os fundos imobiliários, assim como as ações. Então você só precisa ter uma conta numa corretora, entrar no site da corretora, colocar o código do ativo do ETF, lançar a ordem de compra e comprar. É muito simples. E quando você quiser vender esse ativo, você vai fazer o mesmo processo. Você vai entrar no site da corretora, você vai lançar a sua ordem de venda, vai lançar o preço que você quer vender e vai aguardar um investidor que também queira fazer essa compra, né? Porque no ambiente de bolsa é como se fosse um ambiente de leilão. Ali as pessoas lançam ordem de compra e ordem de venda. Quando essas ordens casarem, ou seja, você quer vender, alguém quer comprar, então se alinha ali e é feita a negociação. É um ambiente de leilão, percebe? Então você vai negociar suas cotas a qualquer momento. E isso também é um ponto bem interessante, a questão da liquidez. Então você consegue fazer essa negociação a qualquer tempo. Você não precisa ficar esperando um prazo para poder negociar. Você pode fazer essa negociação a qualquer tempo, tá? Então, essa é uma característica positiva de você estar investindo através de um ETF. E esse ano, ano de 2021, a gente teve aí lançados na bolsa 3 ETFs de criptoativos que já estão sendo negociados hoje. Você já pode investir, né, através da bolsa de valores. E eu hoje vou falar com vocês em particular de um que me agradou bastante. Por quê? Diferente dos outros dois, esse ETF que eu vou tratar aqui com vocês hoje, ele traz pra gente uma diversificação maior. Dentro dele, ou melhor, o índice ao qual ele busca replicar é um índice que mede a valorização, né, o fluxo de várias moedas, das principais moedas negociadas no ambiente global. Então, ele não acompanha apenas uma moeda, ele acompanha um conjunto de moedas, as moedas mais negociadas, dentro, é claro, daquelas características do fundo. Ele tem algumas premissas para definir quais são as moedas e tudo mais. Mas só o fato de você não estar exposto a uma única moeda já te traz ainda mais segurança. Em que sentido, né? A segurança de você não estar exposto 100% a apenas uma criptomoeda. Hoje, dentro desse fundo, ele tem 8 criptomoedas ali, né? Balizando ali a média da rentabilidade do fundo, né? Então, ele traz pra gente essa questão da diversificação. Então, eu gostei bastante. Eu aderi a esse ETF, então eu invisto nele, tô gostando muito. Ele, por conta das criptomoedas serem investimentos de alta volatilidade, e quando eu falo de volatilidade, eu falo na variação no preço, né? Ele sobe e desce com muita constância, a gente não tem previsibilidade disso. Cada notícia que aparece dá um baque aí para cima ou para baixo no preço das criptomoedas. E esse ETF em particular, ele sofreu bastante com as últimas notícias aí por conta do Bitcoin, por conta de alguns investidores, grandes investidores, né, que soltaram notícias no mercado. Ele sofreu um pouco. Para vocês terem noção, eu comprei algumas cotas no preço de R$55, uma cota, R$55, e ela chegou a bater R$29. Olha só a perda financeira, né? Momentânea. Se você olha para o curto prazo,
Nossa, uma perda absurda, né? Mais de 50% de perda. Mais não, né? Quase que 50% de perda. Mas ele já está recuperando, já está já está sendo negociado, a cota já está sendo negociada a R$43. Então, para vocês verem a questão da volatilidade, ele foi lançado esse ano no mercado e ele já teve esse pico de oscilação enorme por conta das notícias de mercado. Então, esse instrumento em particular, as criptomoedas, eles têm essa característica e é importante que vocês entendam isso. Essa volatilidade, ela existe. Por quê? Porque é um investimento novo, porque as pessoas ainda têm certo receio, não conhecem bem. Então, ainda tem aquele medo, eles investem querendo ganhar no curto prazo, aí o ativo cai, o preço cai, então ele sai vendendo. Então, tem essa inconstância, né? Esse medo, e isso causa muita volatilidade. Esse ativo é um ativo volátil. E por isso é tão importante que você tenha a sua estratégia de investimento, porque se você coloca um instrumento desse dentro de uma estratégia personalizada para você, a queda no preço do ativo, ela só vai fazer cosquinha na sua rentabilidade, mas a alta vai trazer ganhos, podem trazer ganhos absurdos na sua estratégia. Então, ter uma parte ali, um pedaço, dependendo do seu perfil de investidor, a gente vai entender aí qual é o percentual adequado, mas tendo esse tipo de investimento dentro da sua estratégia, pode trazer vários e vários benefícios. Por quê? Quando a gente investe num ativo tão volátil como as criptomoedas, tão novo, né, com tanta informação, né, que a gente não entende bem, né, quando a gente investe nesse ativo, a gente busca o que com ele? A gente quer crescimento patrimonial. Mas além de crescimento patrimonial, ele pode proporcionar para a gente outros benefícios. Como, por exemplo, ser uma reserva de valor. O que é uma reserva de valor? São as moedas. São aqueles investimentos que eles não geram juros pra gente, tá? Por exemplo, o dólar, né? O ouro, a prata, eles não pagam juros, não rende juros, mas eles servem como uma reserva de valor. Esses ativos, eles se beneficiam dos cenários de crise. Então, em momentos de crise, em cenários de instabilidade, como que a gente acabou de viver com o início da pandemia, agora a gente está se recuperando sobre essa questão da estabilidade, mas ainda assim é um momento de incertezas. Então, nesse cenário, esse ativo, que é considerado uma reserva de valor, como os que eu acabei de colocar para você, como o ouro, o dólar, as criptomoedas, eles se beneficiam muito. Então, nesse cenário, as pessoas tendem a buscar segurança através de um instrumento de investimento que não vá perder valor, como é o caso do ouro. Perder valor em que sentido, né? Porque o ouro e o dólar também oscila, né? Mas perder valor em que sentido? É no sentido de que você tem ouro, você tem dólar, em qualquer lugar você se safa, porque aquele instrumento, ele é moeda de troca em qualquer lugar. E é isso que os operadores do mercado, os visionários, estão vendo para as criptomoedas, entendendo esse instrumento de investimento como uma reserva de valor, justamente por não ter pressões governamentais, não ter essa pressão de controle governamental. Por isso é entendido como uma reserva de valor. Então, além do crescimento patrimonial, ganhos adjacentes que você pode ter investindo nesse instrumento de investimento, é uma proteção contra crises globais, contra instabilidades, né? Além de você conseguir também ganhar boas rentabilidades, aumentar o seu patrimônio, tá? Então, vou falar para vocês um pouquinho sobre esse ativo específico que eu gostaria de trazer para vocês, que é o que eu acredito que é simples de investir, é conservador, e cabe em qualquer estratégia. É claro que a gente tem que entender
quais são as características do investidor em particular, para que a gente consiga colocar o percentual de forma adequada, tá? E por isso é tão importante o papel do consultor de investimentos com vocês, porque é esse profissional que monta estratégia de investimentos. Não é o gerente do banco, não é o assessor de investimentos da sua corretora. O assessor, ele é um mero vendedor de produtos. Ele vende produtos e ele ganha comissão pela venda desses produtos. Ele não é um consultor de investimentos. Então, muitas pessoas, eu já ouvi pra caramba, gente, falarem assim, pra que eu vou contratar um consultor de investimento para montar uma estratégia para mim, se eu posso usar o assessor da corretora? A corretora me disponibiliza um assessor. Perceba que esse assessor, ele está sendo disponibilizado para você de forma gratuita. Por quê? Porque, na verdade, quanto mais produtos ele jogar nos teus peitos, mais ele ganha. Então, ele é um vendedor de produtos, percebe? É diferente de um consultor que você contrata para montar uma estratégia para você. Ele vai montar a melhor estratégia para você, para as suas necessidades, para os seus objetivos. Então, ele não ganha nenhuma comissão pelos investimentos que você está fazendo. Entendeu? Então, por isso é tão importante o papel do consultor de investimentos, até mesmo para vocês que querem colocar dentro do portfólio de vocês um investimento tão arriscado como os criptoativos. Então, tem muita gente que investe olhando para a rentabilidade e não tem uma estratégia definida, simplesmente vai lá e pinça um investimento, troca de criptomoeda à torta e direita sem saber exatamente para que ela serve. Porque até isso é muito importante que vocês entendam. A gente tem hoje mais de 3.000 criptomoedas sendo negociadas. Mais de 3.000 criptomoedas. Por quê? Porque justamente não existe uma regulamentação. Qualquer um pode criar uma criptomoeda, né? Ela não tem vida física, ela está virtual, é virtual. Então qualquer pessoa pode criar. Então, se você for lá e pensar a criptomoeda que está pagando mais no momento, você corre sérios riscos de perder o seu dinheiro mais à frente. Porque primeiro que você não estudou o ativo, você não entendeu para que ela serve, qual é o objetivo daquela criptomoeda, porque cada uma delas tem um objetivo específico, né? Cada uma delas foi criada com um objetivo específico, né? E aí o criador lá deu as regras dele e tudo mais, mas até isso você precisa entender, se você quiser investir diretamente na criptomoeda, para que você não esteja jogando seu dinheiro fora. E o que a gente tem mais aí é investidor iniciante jogando dinheiro fora, tá? Então, esse instrumento, para mim, é um instrumento que veio assim maravilhosamente bem para a gente colocar dentro da nossa estratégia. Por quê? Porque ele é um investimento simples de fazer, é um investimento que proporciona para a gente diversificação. A gente consegue investir em várias criptomoedas, se expor à volatilidade de várias criptomoedas ao mesmo tempo. E ele traz essa segurança da regulamentação, de ser um instrumento regulamentado e de ser um instrumento que sofre fiscalização dos órgãos responsáveis. Então, o seu dinheiro, ele está resguardado, porque aquele ETF ele não vai sumir de uma hora para outra, percebe? A criptomoeda pode sumir e aí o índice vai se remanejar. Percebe? Como é que funciona um índice, né? O ETF, ele acompanha um determinado índice. O índice desse ETF que eu tô falando para vocês em particular é um índice que foi criado pela Nasdaq, que é uma bolsa norte-americana, em conjunto com uma outra empresa que já tem uma pegada nessa questão de criptoativos. Ele foi criado lá, tá? E esse ETF, que é brasileiro, ele replica esse índice. Esse índice hoje ele é composto por 8 criptomoedas. Vou falar aqui para vocês que eu anotei quais são. Se eu errar na pronúncia, vocês por favor me corrijam, tá? Então vamos lá, nós temos 8, ó. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Chainlink, Bitcoin Cash, Uniswap, nem conhecia, gente, tá vendo? Tá dentro do índice.
provavelmente ela está sendo bem negociada, está dando bastante aceitação do mercado, por isso está dentro do índice. Filecoin e Stellar Lumen. Então são essas 8 que estão sendo negociadas hoje, que compõem esse índice, ao qual esse ETF, que é operado aqui no Brasil, replica. Então, dessa forma, a gente consegue se expor a esse mercado de forma diversificada, fazendo uma gestão do nosso risco, né, gerenciando o risco do nosso investimento, cuidando do nosso patrimônio, né, de forma regulamentada. Então, eu acho bem interessante, eu achei muito interessante mesmo, por isso que eu trouxe aqui para vocês. Até mesmo porque eu já estou utilizando esse instrumento de investimento nas estratégias dos meus clientes, quando, é claro, eles aceitam, né, investir em criptomoedas. Eu estou utilizando esse ativo, acho que ele é bem interessante. Os outros 2 que estão sendo negociados, eu vou falar o nome desses 3 aqui, que estão sendo negociados na bolsa, e aí vocês podem até dar uma olhadinha. Eu vou até escrever aqui no chat também. O Hash11, SH11, deixa eu colocar aqui, ó, o Hash11, HASH11. Esse é o que eu achei bem interessante, esse é que possui diversificação. Mas a gente tem outros 2 que estão sendo negociados também na bolsa, que é o QT Coin, QTCoin 11, QTBC, perdão, QTBC 11. O QTBC 11, ele replica um índice apenas de Bitcoin, então ele tem uma exposição ao mercado de Bitcoin especificamente. E o QETH CAT 11. Ele possui uma exposição ao Ethereum, que é uma outra criptomoeda também, que está sendo muito negociada no ambiente nesse mercado, tá? Então a gente tem esses 3 criptoativos, esses 3 ETFs negociados em ambiente de bolsa, onde você consegue ter uma exposição de forma indireta às criptomoedas, de forma segura, no sentido de regulamentação, de forma simples, tá? Mas dentre esses 3, o que eu, em particular, acho bem interessante é o Hash11, por conta da diversificação, tá? Quanto tá a cota do Hash11 hoje, né? Ele está no valor de R$ 43,72, você já consegue investir nesse ativo, tá? Ele possui hoje um patrimônio de 2 bi de patrimônio, então é bastante dinheiro. Isso traz pra gente uma segurança a mais, traz liquidez de negociação, né? Ele tem hoje mais de 120 mil cotistas negociando esse investimento, esse ativo no ambiente de bolsa. Isso traz também liquidez, o que reduz o nosso risco de liquidez. A gente consegue negociar esse ativo com um spread menor por conta dessa oferta e demanda, então a gente consegue um spread menor na negociação quando você olha para o curto prazo. É claro que dentro de uma estratégia de investimentos eu sempre recomendo, até quando a gente investe em ambiente de bolsa, em ativos negociados na Bolsa de Valores, é interessante que vocês estejam com um olhar de longo prazo, estejam olhando para o longo prazo. Então, crescimento patrimonial, construção patrimonial, geração de renda no futuro, sucessão, né, deixar para os herdeiros, criar um patrimônio. Esse é o objetivo quando a gente investe em um ambiente de bolsa, quando a gente investe em boas empresas, quando a gente investe em bons fundos imobiliários e até mesmo quando a gente investe através de ETFs. A gente precisa ter um olhar de longo prazo. Quando a gente tem objetivos de curto prazo e de médio prazo,
É interessante que a gente fique na renda fixa. Por quê? Pela previsibilidade. Então a gente consegue prever, a gente já tem certezas ali. Porque a gente tem objetivos que têm um prazo muito curto para serem realizados. Então a gente não pode trabalhar com a incerteza, não pode trabalhar com a volatilidade, a gente tem que trabalhar com a certeza. E é por isso que objetivos de curto e médio prazo, vocês devem permanecer em investimentos de renda fixa. Quais investimentos? Eu recomendo também que vocês busquem uma consultoria de investimento, porque aí vocês vão acertar na mosca. A consultoria, ela proporciona a vocês mais de 90% de chance de acertar na escolha do investimento. Quando a gente faz por conta própria, a gente olha para onde não tem que olhar. Normalmente a gente olha para a rentabilidade e aí a gente toma fumo, acaba escolhendo o investimento errado. Quando você tem um consultor de investimento por trás, te auxiliando, te assessorando, quando você tem um mapa onde diz exatamente quais são os investimentos que você pode ou deve fazer para cada um dos seus objetivos, a sua chance de acerto, ela cresce a mais de 90%, tá? Essa é a grande mágica de você ter um consultor de investimentos, de você ter a sua estratégia de investimento personalizado. Mas então, voltando aqui para o RACH 11, ele tem uma taxa de administração de 0,3%, só que ele investe num outro ETF que é negociado no ambiente de bolsa também norte-americana, e esse ETF ele tem uma taxa de 1%. Então, somando os 0,3% do RACH mais 1% do ETF ao qual ele está ligado lá fora, tem aí uma taxa de 1,3%. Essa taxa de administração dos ETFs, ela já é retirada direto da rentabilidade, então você não precisa coçar o bolso para pagar absolutamente nada. É claro que reflete na rentabilidade. Mas como eu falei, quando a gente está investindo no ambiente de bolsa, a gente precisa olhar para o longo prazo. Então você não vai ficar olhando para o curto prazo. Se você ficar olhando para a oscilação de curto prazo, você vai ter uma úlcera, você vai ter dor de cabeça, você vai dormir mal, você vai ter ansiedade. Nossa, você vai pirar. Você tem que olhar para o longo prazo. Porque no curto prazo, qualquer espirro faz com que o preço caia ou suba, sem você ter nada que você possa fazer. Então é totalmente fora do seu controle. Eu digo, quando a gente está investindo, quando a gente começa a trabalhar nossa cabeça de investidor, a gente começa a olhar para o longo prazo e cuida apenas daquilo que está dentro do nosso controle. A gente cuida do que está dentro do nosso controle. Se não está no nosso controle, não tem o que você fazer. Então, monte a sua estratégia de investimento, porque dessa forma você vai focar apenas naquilo que está no seu controle. Por exemplo, o valor que você tem para investir todos os meses está dentro do seu controle. Se você quer investir mais, você vai lá e investe mais. Se você quer investir menos, você vai lá e investe menos. A sua estratégia está dentro do seu controle. Agora, a subida do preço das criptomoedas é algo totalmente fora do seu controle. Você não sabe o que vai acontecer daqui a um dia, daqui a 24 horas. Então, investir de forma segura, de forma regulamentada, é uma forma de proteger o seu patrimônio. Tá? É uma forma de você se expor a esse mercado, gerenciando os riscos dos investimentos. E aí você consegue reduzir o seu risco de liquidez, conforme eu falei, você consegue reduzir o seu risco de crédito, né? Porque é um crédito, né? Você tá dando um crédito, você tá botando o seu dinheiro ali e você espera ter retorno. Mas se a criptomoeda sumir, o seu dinheiro some junto com ela, né? Então você não vai ter o retorno. Quando você investe através de um ETF, isso não vai acontecer. Você vai ter o retorno do seu investimento. E quando você investe, olha só que legal, gente, quando você investe através de um ETF, através de um fundo, conforme eu falei, o patrimônio do fundo ele está ali, ele existe. O preço de negociação na bolsa tem nada a ver com patrimônio, não tem nada a ver com patrimônio. Se você ficar desesperado no curto prazo, você acaba perdendo dinheiro, porque você vai vender com descontão, né? Você vai botar o seu preço lá embaixo para você vender porque você está desesperado. Agora, se você olhar com cabeça de investidor para o longo prazo, você segura e espera.
Conforme eu falei para vocês, o Hash 11 eu comprei a cota por R$55. Ela foi a 29. Você acha que eu fiz o que com isso? Que eu vendi? Que eu saí correndo? É claro que não, eu comprei mais. Eu reduzi meu preço médio. Eu comprei mais. Por quê? Porque eu acredito no ativo. E o meu objetivo é de longo prazo. Não estou olhando para o curto prazo. Eu quero mais é que caia, porque eu vou comprar mais. Entendeu? Eu quero que caia porque eu sei que ele vai subir no longo prazo. Porque a tendência no longo prazo é essa. Então, se você acredita no ativo, você vai segurar firme, porque você tem uma estratégia. Eu tenho uma estratégia de investimentos. Eu sei qual é o percentual que eu posso ter. Por mais que ele vá a R$29, se eu bater o meu percentual, eu não vou comprar mais. Porque é aquele percentual ali. Aí, olha que legal, gente. Ó, eu tenho um percentual X. 10% da minha carteira em criptoativos, por exemplo, tá? E aí, eu comprei ele a 55. Bati os meus 10%. Ele foi a 29. Ele foi a 29. O que eu fiz? Comprei mais. Por quê? Porque ele já não era mais 10%. Ele caiu. Reduziu a minha quantidade, o meu volume patrimonial. Caiu. Saiu de dentro da minha alocação definida. Digamos que ele tenha ido a 5% do meu patrimônio. O que eu fiz? Comprei para completar 10. Agora ele está subindo. Digamos que daqui para o final do ano ele vai bater 60 reais. Então, eu vou ter muito mais do que 10% alocado nesse ativo. O que eu vou fazer? Realocar. Ou eu realoco, ou seja, vendo uma parte e compro outro ativo para poder balancear minha carteira, ou então eu simplesmente não faço nada. Eu só não compro mais, porque eu tenho uma estratégia. Aquele ativo específico só pode ter 10%. Não interessa se ele está valendo 1 milhão ou R$1. É 10%, porque eu sei que ele tem risco, eu sei que ele é muito volátil, eu sei para que ele serve e qual é o papel dele dentro da minha estratégia. Então, eu defini uma alocação e eu vou seguir a minha alocação, eu vou seguir minha estratégia. Quando você faz isso, isso te dá uma paz de espírito tão grande, te dá um direcionamento, que você para de ficar sofrendo com o sobe e desce do mercado. Quando você tem uma estratégia definida, o sobe e desce do mercado, ele não vai tirar o seu sono. Percebe? Então, é por isso que vocês precisam ter uma estratégia. Uma estratégia montada de acordo com o seu perfil de investidor, de acordo com as suas necessidades, com os seus objetivos. Tá bom? E mais uma vez eu quero reforçar aqui, caso vocês tenham interesse e queiram saber mais sobre a consultoria de investimentos, como ter uma estratégia personalizada, ou até mesmo como funciona a minha metodologia e como ela pode te ajudar na construção do seu patrimônio e na realização dos seus objetivos, tem um link na minha bio, é só vocês clicarem no link, que aí eu mando todas as informações importantes para que você possa avaliar se faz sentido para você ou não fazer uma consultoria de investimentos, tá bom? Gente, se vocês tiverem dúvidas sobre o ETF Hash 11, que eu coloquei aqui no chat para quem está chegando agora, ou se vocês quiserem saber mais, tá? É só perguntar, se as perguntas vierem depois, deixa nos comentários, ok? Deixa eu ver o que eu posso falar mais para vocês sobre isso, porque além de apresentar a vocês esse instrumento de investimento, que eu achei fenomenal, achei assim uma sacada de mestre, né, que eu estou utilizando dentro da minha estratégia e que estou utilizando também na estratégia dos meus clientes, a possibilidade de você investir de forma segura, né, conservadora, muito simples, né? Além de trazer esse instrumento de investimento para vocês, eu gostaria muito de falar sobre a questão da estratégia, né? O quão importante é você ter uma estratégia de investimentos, tá? E qual é a diferença, né, de você investir através de um ETF e de você investir diretamente no criptoativo, na criptomoeda? A diferença, por exemplo, no caso do Hash 11, é a questão da diversificação, né? Você está gerenciando o seu risco por conta de você não estar colocando todos os seus recursos apenas num único ovo, você está colocando dentro de uma cesta, em vários ovos. Tem isso, tá? Mas, de forma negativa, alguns podem acreditar
que o fato de você não poder escolher e ter a posse daquela criptomoeda, né? Que você tem um código e tal, aquela situação pode ser algo assim, uma desvantagem para alguns. Eu particularmente entendo como uma vantagem. Por quê? Ou você vai ter que ter aquele código, você pode perder, né? Você pode esquecer. Seu computador pode dar pau, a sua pendrive pode dar pau. Então, tanta coisa pode acontecer e você perder o seu patrimônio. Quando você está investido através de um fundo, você não tem esse risco, né? Esse risco você não corre, porque todos os seus investimentos estão registrados no seu CPF. Então, por exemplo, se Deus livre e guarde, você morre hoje, né? A sua família, os seus herdeiros têm como puxar todos os investimentos que você possui para que possa ser feito o inventário e ser distribuído aqueles recursos. Então, é algo que fica registrado no seu CPF, diferente de você investir em criptomoedas diretamente. Então, isso também, para mim, já traz uma maior segurança, né? Eu, como planejadora financeira, além de consultora de investimentos, eu penso muito na questão da segurança, de você segurar, de você gerenciar os seus riscos. Não vamos correr riscos desnecessários, colocar o nosso patrimônio num risco desnecessário. A gente quer rentabilizar, a gente quer ganhar, a gente quer crescer patrimônio, mas a gente precisa cuidar dos riscos, gerenciar os riscos. Porque dentro de investimentos, todo e qualquer investimento tem risco. Se você resolver investir na padaria do seu Manel, você tem risco. Vários riscos. Se você resolver empreender comprando roupa para vender, você tem risco. Então, qualquer empreendimento, qualquer investimento tem risco. E no mercado financeiro não é diferente. Alguns investimentos têm menos riscos, outros têm mais riscos. Se você monta uma estratégia diversificada, você consegue trabalhar esse risco, reduzir ele ao máximo, dentro, é claro, do seu apetite ao risco. Quanto mais apetite você tem, mais risco você pode colocar dentro da sua estratégia, consequentemente, maiores serão as suas rentabilidades. Quanto menos apetite você tem, menor o risco, e aí a gente vai ter rentabilidade condizente com o risco que a gente está se expondo. Percebe que existe estratégia para qualquer investidor, do mais conservador ao mais arrojado. E eu super recomendo que vocês coloquem aí uma parcela, pequena que seja, desse instrumento de investimento, que são as criptomoedas, dentro da estratégia de vocês. Se vocês tiverem dúvida em montar essa estratégia, é só vocês buscarem apoio, auxílio de alguém que possa assessorar vocês na montagem de uma estratégia personalizada para vocês. Paulo colocou aqui que Deus te abençoe, amém. Bom, vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa aqui contribuir para que vocês possam fazer os melhores investimentos possíveis. Falei sobre a questão da reserva de valor, né? Falei sobre a questão do papel desse instrumento de investimento dentro de uma boa estratégia, dentro de uma estratégia personalizada. Ele tem o papel de proteção, né? Ao passo que a gente entende que as criptomoedas são uma reserva de valor. Ele tem um papel de crescimento patrimonial, de exposição a um mercado novo, em ascensão. Então você vai estar se expondo a esse mercado de forma consciente, de forma segura, fazendo a gestão do seu risco. Então, isso traz mais tranquilidade pra gente, investidor pessoa física, né? Que às vezes a gente tem pouco para investir, mas a gente quer começar a investir. E conforme eu falei, esse ativo específico, ele está sendo negociado hoje por R$43. Então, com R$43 você já consegue comprar uma cota do Hash11 e está aí exposto a 8 criptomoedas diferentes, tá? O legal também é a questão do custo. Quando você investe através de um ETF, você tem um custo muito reduzido. Quando você investe de forma direta no ativo, seus custos são bem maiores. Até mesmo, no caso das criptomoedas, né, elas têm um custo significativo para você investir diretamente, né? Quando você faz esse investimento através de um ETF, o seu custo é apenas a taxa de administração do ETF. E no caso do Hash11, ela soma um total de 0,3, tá?
A diversificação, para mim, é o ponto, é o ápice do investimento. E a questão da segurança também. Pessoal, coloquei no chat aqui o nome do ETF, que é o HASH11. Se vocês quiserem saber mais, coloquem nos comentários que eu coloco lá o site do ETF para vocês poderem entender um pouco melhor, olharem com calma. Tem todas as informações importantes ali para que vocês possam fazer o investimento de forma responsável, tá bom? E para finalizar, eu quero colocar aqui o perfil à disposição de vocês, caso vocês tenham dúvidas, queiram saber um pouco mais, querem entender melhor como é que funciona a montagem de uma estratégia de investimentos, estou às ordens de vocês, tá ok? Agradeço a presença de todos, a participação, o carinho e aguardo vocês na nossa próxima live, toda terça-feira às 20 horas. Um forte abraço, um excelente final de noite para vocês e nós nos vemos na próxima live.